Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação. Muito bem, agilidade nas informações. Uma boa tarde aí para você, amigo ouvinte, a você em nossa sintonia, acompanhando a nossa programação. Hoje, quarta-feira, 31 de maio de 2017, temos a honra de receber aqui o prefeito Fernando Cabral, está aqui com a gente, como nós anunciamos, nessa véspera, véspera do aniversário da cidade. 105 anos, Bom Despacho comemora 105 anos de progresso e emancipação e progresso, e a gente convidou aqui o prefeito para falar para a gente das obras, do que vai ter amanhã também, nesse dia em que se comemora os 105 anos de Bom Despacho, quais são os eventos programados para comemorar, para se comemorar os 105 anos da cidade, das obras realizadas, obras em andamento. Vamos falar, enfim, tem perguntas do ouvinte também nessa entrevista de hoje. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, JB. Boa tarde a todo o pessoal da Rádio Difusora, Califa, Fernando Lopes, professor Dorvelino. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora, aqueles aqui do Centro Urbano, da Roça. Um abraço para todo mundo e que tenhamos todos um bom dia e que essa conversa nossa, JB, seja muito esclarecedora para todo mundo. Com certeza. Vamos começar então falando das comemorações dos 105 anos de Bom Despacho. O que está programado então para amanhã? JB, nós temos, no mês de maio e no mês de junho, nós temos uma programação muito extensa, envolvendo festa nas escolas, envolvendo espetáculos, envolvendo leitura, envolvendo campeonato de futebol e outros esportes. Então, ao longo dos meses de maio e junho, nós temos uma programação muito especial para comemorar esses 105 anos de Bom Despacho. Mas amanhã, o grande dia, que é realmente o dia do aniversário, o principal espetáculo é aquele que o povo de Bom Despacho sempre gostou, sempre aplaudiu, e eu tenho certeza estará lá amanhã para gostar e para aplaudir, que é o desfile de 1º de junho, desfile de aniversário da cidade. Ele está muito animado esse ano, nós temos uma participação muito extensa das escolas, de empresas, de voluntários, da cooperativa de coleta, da Polícia Militar, da banda da Polícia Militar, como sempre, abrilhantando o encontro. Teremos a visita de alguns deputados. Enfim, será um grande dia para Bom Despacho. Estão todos convidados. O desfile começa às 8 horas da manhã na Praça da Matriz, com hasteamento da bandeira. E depois nós vamos para o Palanque e aquele grande desfile com escola, com reinado, com empresas. Enfim, vai ser um grande dia amanhã para todos nós. 105 anos de Bom Despacho. Há muito que se comemorar, então, nesses 105 anos, sobretudo os seus 2 mandatos aí, né? JB, tem muito para comemorar, sim. Bom Despacho tem seus problemas, como todo mundo, como toda cidade, como todo estado, né? E ninguém pode ocultar esses problemas, nem deixar de enfrentá-los, mas Bom Despacho tem muito para comemorar, muitas conquistas, muitas vitórias, muitos triunfos que nós devemos comemorar. Vamos, por exemplo, JB, uma conquista de 4 anos de trabalho, quase 4 anos de trabalho, vamos inaugurar o SAMU em Bom Despacho. Nossa intenção era que fosse amanhã mesmo a inauguração, mas infelizmente não vai ser possível ser amanhã, mas nós o faremos no dia 6 de junho. O SAMU começa a funcionar em Bom Despacho, a ambulância chega aqui na tarde do dia 6 de junho, a equipe já vai se instalar na sede do SAMU, ali ao lado do pronto atendimento, e às 7 horas da manhã do dia 7 de junho, portanto, uma semana depois do aniversário da cidade, nós vamos começar a operar o SAMU em Bom Despacho. Quero até aproveitar, JB, se você me permite aqui, lembrar o cidadão que a partir das 7 horas da manhã do dia 7 de junho, para pedir ambulância, seja por causa de um acidente, seja por causa de um problema, um ataque cardíaco em casa, por exemplo, alguma coisa assim, qualquer ferimento grave que exija o SAMU, deve se chamar 192, a partir do dia 7 de junho, às 7 horas da manhã. A partir de 7 de junho, às 7 horas da manhã, a central vai estar funcionando, não precisa mais chamar o Corpo Bombeiro, não precisa mais chamar a polícia, ligue direto, 192, SAMU. Nós temos uma ambulância aqui em Bom Despacho, temos ambulância em Nova Serrana, temos ambulância em Luz, nós temos ambulância espalhada por 54 cidades aqui na nossa região. Isso significa que nós temos sempre uma ambulância por perto. Onde quer que aconteça um acidente,
Nós temos uma ambulância por perto. Se for na 262, estiver mais perto de Luz, vai vir a ambulância de Luz. Se for mais perto de Bom Despacho, vai vir a ambulância de Bom Despacho. Se for mais perto de Nova Serrana, vai a ambulância de Nova Serrana. E assim sucessivamente. Então, toda essa região está coberta pelo SAMU e o número será sempre o mesmo, 192. Vamos todo mundo decorar esse número, 192. E lembrando, a partir das 7 horas da manhã do dia 7 de junho, até lá, continue usando o número que você usa atualmente. Mas a partir das 7 horas da manhã do dia 7 de junho, 192, SAMU. Então, JB, o grande presente do aniversário da cidade vai ser esse. SAMU, inauguração do SAMU, dia 7 de junho, comemorando 105 anos de Bom Despacho. No caso, o SAMU só atende casos de acidentes mesmo? Não, ele atende qualquer agravo sério. Por exemplo, se você estiver em casa, estiver tendo um ataque cardíaco, você suspeita lá que a pessoa está tendo um ataque cardíaco, o SAMU vai atender, tá certo? Ele atende qualquer urgência e emergência, de qualquer natureza, em casa, na fazenda, na estrada. Pode ser um acidente, a pessoa caiu, quebrou, machucou, um acidente de carro, pode ser um incêndio doméstico, pode ser um ataque cardíaco, pode ser um acidente doméstico como aquele que eu sofri há pouco tempo, quebrei a patela, né, JB? Você viu lá, eu fiquei paralisado aí 2 meses, fiquei de cama quase o tempo todo, por joelho quebrado. Todos esses casos são atendimentos para o SAMU. O que é que não é atendimento SAMU, JB? Uma pequena dor de cabeça, a pessoa vai lá no pronto atendimento, se não for caso de ir na unidade básica de saúde. Normalmente é a unidade básica de saúde, tá certo? Então, esses pequenos problemas do dia a dia, em que a vida da pessoa não está em risco, é claro que vai para o pronto atendimento. Mas a partir do momento que tomou um ar de gravidade, é o SAMU, 192. Ok, com certeza vai ser uma inovação para a nossa cidade aí. E a CTI? A CTI também? O CTI também está vindo aí, JB, mas antes de entrar no CTI, deixa eu repetir uma coisa aqui sobre o SAMU. Certo. Eu estou dizendo que o SAMU é qualquer caso de gravidade. Por que eu estou dizendo isso, caso de gravidade, risco de vida, etc.? Porque é claro que se todo mundo chamar o SAMU, porque está com dor de cotovelo, ou porque quebrou uma unha, o SAMU não vai ter condições de atender todo mundo que precisa. Então, nós devemos, claro, o próprio cidadão deve ter consciência, primeiro, jamais passar trote para o SAMU. Né? Isso aí pode matar pessoas. Segundo, não tentar usar o SAMU para coisas simples. Né? Um cortezinho na unha, um cabelo encravado, a pessoa está jogando futebol ali, tropeçou, deu um arranhãozinho no dedão e tal, essas coisas não são casos de SAMU. E se alguém chamar e o SAMU for até lá, o que vai estar acontecendo? Nós vamos estar ocupando o SAMU, impedindo às vezes que ela atenda um caso grave. Então, a pessoa tem que ter bom senso, né, na hora de chamar o SAMU. O SAMU é para casos realmente graves, ou que pareçam graves, né, pelo menos ao olho da pessoa pareça um caso grave. Os demais casos resolve em casa, resolve na unidade básica de saúde, ou resolve normalmente no pronto atendimento, tá bom? Porque vai acontecer, pode ser caso, por exemplo, que a pessoa desmaia lá, chama o SAMU, de repente chega lá e a pessoa volta, retorna. Pode não ser. E tem muito isso, né? Tem desmaios simples aí que não tem essa maior gravidade. Agora, é claro que nós sabemos que a maior parte das pessoas são leigas, né? Então elas às vezes não sabem avaliar se é grave ou não. Então, nesse caso, em caso de dúvida, é claro, chama o SAMU, né? Se tiver dúvida, chama o SAMU. O que eu quero dizer é assim, tem casos que você olha e vê que é uma bobaginha. Né? O menino caiu e cortou a ponta do dedo, né? Dela um cortezinho, que você vai lá, conversa com ele, lava com água e sabão, conversa com ele para de chorar, coloca ali um band-aid e está resolvido o problema. Nós não precisamos chamar o SAMU para isso, né? Perfeito. É nesse sentido, tá bom? E o Teodoro também pergunta, o SAMU vai funcionar às 24 horas do dia? O SAMU funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não para nunca. As equipes já estão treinadas, cada ambulância tem uma equipe de enfermeiro, de médico, de motorista, e eles dão plantão e vão se substituindo continuamente, qualquer hora do dia ou da noite, qualquer dia da semana, eles operam em todos os locais, toda a região que estou mencionando aqui. Começa ali em Pará de Minas, Itaúna, São José da Varginha, Nova Serrana, Divinópolis, vai passando essa região toda aqui, que ele cobre Dores Indaiá, Leandro Ferreira, Martinho Campos, Campo Belo, né, vai Oliveira, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com certeza. É para isso que o SAMU funciona. Bom, você estava perguntando sobre o CTI, não é isso? O CTI, o CTI, JB, está programado para entrar em operação em 2018. É uma obra, demora um certo tanto, né? Nós vamos tentar começá-la em julho, agosto agora, para inaugurar no início de 2018.
mas o Bom Despachinhos pode contar que está vindo aí o CTI, que vai complementar o trabalho do SAMU. Nesse meio tempo, JB, o SAMU tem 2 tipos de ambulância. Tem uma ambulância UTI e tem uma ambulância simples. As ambulâncias simples, elas são mais comuns, porque a maior parte dos casos é atendido com ambulância simples. Mas nós temos as UTIs. Então, quando for o caso mais grave, a pessoa será atendida por uma ambulância UTI. Pode acontecer, por exemplo, da equipe chegar no local para atender um paciente, um acidentado, e chega lá e ele constata que o caso é grave, e está com a ambulância simples, né? Então ele vai chamar a ambulância UTI para transportar esse acidentado. Outra coisa importante, JB, que a central de regulação do SAMU tem um mapa de toda a região, nós sabemos em qualquer segundo onde está cada ambulância. E o médico que atende o acidentado, o médico do SAMU que atende o acidentado, ele já se comunica com o hospital para descobrir qual hospital que tem um leito, qual hospital que tem um médico apropriado para aquele tipo de acidente. Quando o paciente chega, ele dá a entrada no que nós chamamos de sala vermelha, já está tudo preparado para ele ser atendido corretamente, tá certo? Então o paciente pode vir para Bom Despacho, ou pode ir para Nova Serrana, ou Lagoa da Prata, ou Luz, ou Divinópolis. Vai depender da avaliação da equipe médica para saber qual o melhor lugar para aquele paciente. Ok, 2h17, estamos ao vivo aqui com o prefeito Fernando Cabral. Vamos falar também das obras que estão em andamento, obras realizadas também, obras que estão em andamento, por exemplo, o prolongamento da Dr. Roberto, né? Também está indo. Pois antes de falar no prolongamento do Dr. Roberto, se você me permite, quero falar aqui numa outra grande obra, que é a Maria Guerra, né? A Maria Guerra é uma obra muito grande, ela sai lá do São Vicente, cidade nova ali, e vai até Jardim América, Dom Joaquim, aquela região, né? Então, é a segunda maior obra da história de Bom Despacho. A primeira foi a Estrada do Pica-Pau, e essa vai ser a segunda obra. Também, toda a parte feita até hoje foi feita também com dinheiro do Bom Despachense. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o Bom Despachense, que paga seu IPTU em dia, que cumpre as suas obrigações, porque esse cidadão pode comemorar, pode celebrar, porque o resultado está aí. E vou aproveitar, JB, não sei se você já passou lá, já passou na Maria Guerra, depois do asfalto? Passei sim. A avenida está muito boa, está excelente, né? Está faltando ainda terminar a parte da drenagem lateral, então é uma fase de acabamento, a obra não está terminada, embora já esteja em condições de uso. Já fizemos a pintura central, a pintura das laterais, mas ficou um trecho lá. Que ainda não foi asfaltado. E aqui, JB, eu quero esclarecer para o cidadão, porque hoje, você sabe, todo mundo vai no Facebook e fala bobagem, né? Todo mundo vai no WhatsApp e fala bobagem, né? Fala do que não sabe. Essas redes sociais hoje se tornaram um grande centro de desinformação, né? Ali, todo mundo se passa por advogado, por médico, por entendido em engenharia, por entendido de trânsito, né? Cada um parece uma coisa, né? É um lugar que a gente tem que ter muito cuidado, porque circula muito mais mentira do que verdade ali, infelizmente. Mas, então, nós deixamos um trecho. Esse trecho, JB, alguém escreveu lá no Facebook, vieram trazer para mim, aqui está dizendo que é porque é perseguição política, você não gosta do fulano, não gosta do ciclano, por isso você não asfaltou, tá certo? Isso é a coisa mais boba que existe, né? Isso pode até já ter acontecido em Bom Despacho, mas no meu governo não acontece, não. O meu governo é técnico, eu faço o que precisa ser feito, eu tenho as prioridades, juntamente com meus secretários, e nós vamos tocando as obras. Por que aquele trecho ali ficou sem fazer, JB? Por um motivo simples. Nós tentamos fazer ele mais depressa e acabou não dando certo. O que significa isso? Nós tínhamos 2 fontes de dinheiro. Um dinheiro que vinha de Brasília e outro dinheiro que vem do IPTU. O dinheiro que vinha de Brasília, que era uma emenda do deputado Carlos Melles, estava prontinha para sair. Então nós colocamos naquela parte ali, porque aquela parte que agora ainda está em terra, logo depois ali daquela capela de São Cristóvão, nós colocamos ali primeiro, porque ali tem barracão, ali tem casa, tem indústria, né? Então falando, vamos fazer lá primeiro, porque vai ter mais gente atendida. A outra parte a gente faz depois da entrada do IPTU, que era agora no início do ano. Mas a Caixa Econômica atrasou esse dinheiro, foi atrasando, acabou que nós levantamos o dinheiro do IPTU e tocamos a obra. Não fazia sentido agora a gente deixar toda a avenida na poeira, porque um dinheiro tinha atrasado. Então fizemos a parte que era com o IPTU, está feita, está pronta, pode ser usada normalmente, está muito bonita, recomendo todo mundo passe lá.
apesar da Copasa já ter estragado lá um pedacinho, mas eu vou falar logo disso aqui em seguida. E a outra parte nós vamos começar em breve, estamos aguardando a Caixa liberar o dinheiro para a gente fazer outra parte. Então não tem nada dessa bobagem de perseguição política, de nada, pelo contrário, ali foi a parte que nós tentamos fazer primeiro, mas nem sempre as coisas saem exatamente da forma que nós queremos, né? Então essa é a explicação, não vai nessa de Facebook aí, que eu não vou fazer porque é perseguição política, porque isso é uma bobagem sem tamanho. Ali é onde mais precisa, porque ali é onde tem mais morador. Bom, aí vou aproveitar e fazer um comentário aqui no ar, né? A Copasa, JB, é uma empresa aí mineira, né? Nós apoiamos muito a Copasa e trabalhamos muito em conjunto para levar água e esgoto em toda a cidade, mas a Copasa, às vezes, faz coisas extremamente irritantes conosco, né? Eu já tive a oportunidade de falar isso com a diretoria da Copasa e vou falar agora aqui no ar, porque é uma coisa que chateia muito a Prefeitura e chateia muito o bom despachense. JB, nós acabamos de colocar o asfalto lá, acabamos de pintar, está tudo novinho, novinho, novinho. A Copasa não é que ela chega lá e me quebra o meio da pista para botar lá uma caixa de visitação, uma tampa lá, um tampão. Quer dizer, um negócio assim, extremamente desagradável, sabe? Já mandei oficiar para a Copasa, eu já tinha alertado a Copasa isso antes. Antes de começar a obra, nós entramos em contato com a Copasa, falamos para ela, vamos fazer o asfalto da Maria Guerra. Se a Copasa tiver que fazer a obra lá, faça agora, antes do asfalto, para depois o asfalto ficar novinho, né? Pois não adiantou, JB, nós estamos assim, revoltados nesse aspecto aí da Copasa, sabe? Acabando de fazer a obra, já fizeram buraco. Quem está passando lá, vem lá do São Vicente, para o Dom Joaquim ou vice-versa, vai ver lá a obra da Copasa no meio, mas quando eu falo no meio mesmo, eles foram no meio da pista e fizeram um buraco. Isso é um negócio que chateia bastante. E houve uma audiência recente para cobrar a Copasa? Houve, você tem razão, houve lá na Câmara Municipal, promovida lá pelo Vital Guimarães, pelos outros vereadores, e um dos assuntos tratados nessa audiência foi essa, né? Que a Copasa tinha que fazer o trabalho antes da gente fazer o asfalto, e mais, JB, que complica mais ainda. Ela faz o buraco, a empreiteira dela faz o buraco, e fica lá às vezes o buraco uma semana, 2, 1 mês, 2 meses sem tapar. É uma coisa também assim, absurda isso, né? Então quero pedir aqui a Copasa, se estiver me ouvindo aí, o Alexandre, o Afonso, se estiver me ouvindo, não deixe isso acontecer. Bom Despacho quer ter asfalto de primeira, Bom Despacho não quer essa buraqueira na rua. A Copasa faça a obra antes de colocar o asfalto. E se tiver que fazer depois de colocar o asfalto, que não fique lá aberto toda a vida, né? Faz a obra e vai lá e cobre de qualidade, porque hoje não está de boa qualidade, Afonso. Nós já conversamos sobre isso, você está bem ciente, né? Não está de boa qualidade. Tem hora que eles deixam um buraco, tem hora que põe um murumbum lá, né? Nós temos que fazer a coisa certinha, bem feitinha, sabe? Conversa aí com suas empreiteiras, vamos fazer esse negócio funcionar. Ok, 2 horas e 23 minutos, perguntas do ouvinte também, vou começar a passar do WhatsApp aqui, sobre as casas do Dona Branca, o ouvinte fala que as casas do Dona Branca lá, que não foram ocupadas, pergunta ao prefeito, com tanta gente precisando de moradia, como é que fica isso? Vou falar das casas da Dona Branca, JB, mas antes, ficou no ar aqui, Dr. Roberto, né, o prolongamento do Dr. Verdade, Roberto, tá Dr. Roberto. Então, aqui é o mesmo caso, né? Quando eu falo de WhatsApp, a gente até ri das bobagens que eles falam, né? O ano passado nós conseguimos o dinheiro da prefeitura, não é dinheiro de fora, é dinheiro do contribuinte bom despachense, é o bom despachense que paga aquilo lá. Fizemos o asfalto de um lado da avenida, porque o dinheiro não dava para fazer dos dois lados. Fizemos de um lado, já melhorou bastante, porque quem mora ali já ficou sem lama, já ficou sem poeira, né? Fizemos as ruas ali paralelas, então deu uma avançada na cidade. A outra, todo mundo que me perguntou, eu falei, a outra nós vamos fazer o ano que vem, a hora que entrar de novo o dinheiro. Mas eu não posso deixar os dois lados na poeira, aguardando ter dinheiro para fazer os dois lados. Eu faço um lado esse ano, e o ano que vem eu faço outro lado. Me parece uma coisa racional. E, de novo, você pode olhar que nós escolhemos primeiro a parte que tem mais casa, tem mais morador. O outro lado praticamente não tem morador, né? Agora nós estamos fazendo o outro lado, vai completar a obra, vai ficar muito bonita. Estamos cuidando da drenagem lá agora, da passagem de água, primeira coisa. A Copasa, né, fica alertada para ir lá fazer o que tiver que fazer, para depois não ter que ir lá quebrar o asfalto. Vamos fazer o passeio, JB. Fizemos academias, né, o ar livre que tem lá, e não tinha dinheiro para fazer o passeio na época. Agora nós vamos entrar e fazer o passeio dos dois lados e vamos plantar árvores com apoio do Rotary, que inclusive já vai começar o plantio num dos lados, e uma turma de voluntários aí que anda plantando árvore na cidade inteira. Depois eu quero mais tarde um pouquinho falar sobre esses voluntários, mandar um grande abraço para eles, que eles estão fazendo um trabalho fenomenal em Bom Despacho, também. E agora, sim, Dona Branca, questão das casas desocupadas, né? Tem um nome aí
do ouvinte, JB? Não, não identifiquei ele. Deixa eu ver aqui. Não, tá bom, a gente responde sem nome mesmo, né? Sim, tem realmente lá algumas casas, deve ter 8 ou 10 casas lá, desocupadas. O que acontece nessas casas? Essas casas, né, não é o prefeito que indica, o prefeito não indica ninguém, nem ninguém da prefeitura indica ninguém, nem a Caixa, nem nada. É feito por sorteio. Na época que nós lançamos aquelas casas, tinham 1.500 candidatos. Excluímos aqueles que já tinham casa, que tinham renda alta, etc. Depois a Caixa refez o trabalho e sobraram ali alguma coisa em torno de umas 500, 600 pessoas em condições de receber aquelas casas. Porque aquelas casas são muito baratas, né? A prestação lá varia de 0 até R$80. É uma prestação muito barata, né? E tem umas que não paga nada, é 0. Tem prestação de R$20, tem de 25. Então é feito por sorteio. Entre aquelas famílias que atendem, é feito um sorteio. Muito bem, esse sorteio, são 364 casas. Esse sorteio inclui mais de 500 pessoas. Tá certo? Então, sempre que uma casa não é ocupada por um motivo ou outro, o próximo da fila é chamado. Mas aí tem a seguinte situação. Imagina que a pessoa ficou lá, entrou na fila, quando foi entregue a casa, foi chamada, a casa foi entregue em junho do ano passado, né? Nós estamos agora, vamos fazer um ano. A pessoa tem lá 90 dias para ocupar, aí não ocupou, às vezes morreu, né? Às vezes mudou de cidade, não ocupou a casa. Então, tanto a Caixa quanto a Prefeitura precisam de um tempo para desfazer o contrato com essa pessoa. Ela tem que ser chamada, nós temos que provar que nós chamamos essa pessoa, fomos atrás dela, um familiar declarou, por exemplo, que a pessoa morreu, ou então que ela não tem interesse mais, ou então que ela viajou, mudou para outra cidade. Nesses casos, depois que a gente consegue essa prova de que a pessoa não vai mais ocupar a casa, né, não tem mais interesse, ou não pode, ou não quer, ou morreu, aí nós abrimos o novo processo para o novo morador, a casa recebe uma arrumação, e nós chamamos o próximo da fila. Esse próximo da fila, ele vai ser verificado de novo, se a renda dele está em condições, se a família dele realmente precisa, etc. Mais uma vez é verificado. E estando ok, ele recebe a casa. E assim, uma por uma. Então, realmente, em alguns casos, há uma demora de alguns meses entre a gente identificar que quem recebeu a casa não vai ocupar até o próximo ocupar. Mas eu quero dizer aí para o seu ouvinte que fez essa pergunta, que todas elas estão encaminhadas da forma que eu estou dizendo, sempre chamando quem já está na fila. Quem não está na fila não tem chance, porque nós temos uma fila muito grande pela frente ainda para atender. Mas são muitos casos assim? Olha, deve ter atualmente 8 casas ou 10 casas no total, de 354. Não é um número grande, não. Mas eu tenho uma boa notícia aí para quem está precisando de casa, viu, JB? Nós começamos agora a construção de 125 casas no conjunto Geraldo Cesário, ali logo depois de JK. Né, já está construindo. Quem quiser ir lá visitar, pode ir lá visitar. Já estamos levantando parede lá, abrindo rua, levantando parede. São 125 já iniciadas. Em breve nós vamos anunciar a construção de 600 casas ali. 600 casas. Mas as 125 nós já começamos. E mais, JB. Há pouco tempo nós fizemos aí uma seleção para 200 casas. Apareceram 1.000 pessoas lá no Salão de São Vicente, 1.000 pessoas se inscreveram. Então, está começando um processo seletivo para essas 200 casas. Algumas delas serão feitas ali na Babilônia. Então, está bem encaminhado. Está faltando ainda o governo de Minas assinar uns documentos, mas está bem encaminhado. Nós temos fé que em breve nós vamos começar essas 200 casas ainda. Então, ou seja, no total, nossa expectativa, JB, são quase 900 casas. Então, quem está na fila, pode esperar com paciência aí, que provavelmente vai ser agraciado, vai ganhar a casa. Vou fazer uma pergunta do ouvinte, porque está relacionado também com o Dr. Roberto ali, ele pergunta ao ouvinte, né? Não identifiquei também, não tem nome não. Por que a opção de asfaltar a Avenida Dr. Roberto, onde não há moradores, e não asfaltar o bairro Palmeiras, que já existem moradores e não tem asfalto? Pergunta o ouvinte. JB, a pergunta é muito boa, né? Tem vários motivos. Primeiro, é que ali é corredor. Ali é corredor, tá certo? Pessoal do bairro Palmeiras passa ali, pessoal do Rosário 2, pessoal do Dona Branca, pessoal toda aquela região ali passa por ali. Então ali é corredor, é extremamente importante esse corredor. Tanto é que nós temos tido problema no rodado da via, porque o trânsito está muito intenso e as pessoas estão entrando na contramão, causando grande risco de acidente. E o asfalto ele deve ir do centro para a periferia. Porque se você asfaltar lá o bairro, lá na periferia,
você ajuda aquelas casas, está ótimo, né? Mas milhares de pessoas que passam por ali ou deveriam passar por ali ficarão prejudicadas. Então, tecnicamente, a escolha está corretíssima. Além do mais, ali é um lugar que já tem algum comércio surgindo, ali tem um hospital para ser construído, ali uma clínica para ser construída, tem várias melhorias que dependem daquele local. E mais ainda, JB, nós temos um projeto para levar a Avenida Doutor Roberto até lá a ponte do Recanto, tá certo? O que falta? Infelizmente, nós estamos há quase 4 anos batalhando por uma licença ambiental que a gente consegue em Divinópolis, ou não consegue em Divinópolis, né, porque tem 4 anos. Nós temos dinheiro para essa obra, já licitamos a obra, mas infelizmente a licença ambiental não saiu. Mas nós precisamos de continuar insistindo com a licença e preparar essa passagem para fazer uma avenida que vai ligar lá com a Maria Guerra, lá na ponte do... Então, tem vários motivos por que nós estamos faltando aquilo ali, embora aquele lado não tenha casa. Aquele lado especificamente não tenha casa ainda, né, mas serve todo mundo que mora lá para baixo. Com certeza. Vamos à pergunta também do ouvinte aqui do corredor, né? Quando vão começar as obras do corredor empresarial? Olha, lá está para começar a qualquer momento. O primeiro trecho, que vai da 262 até a Estrada da Garça, está para começar a qualquer momento. Nós estamos aguardando o topógrafo fazer o levantamento de terra. Isso já foi iniciado, o topógrafo abandonou o serviço por um tempo, agora já retomou o serviço, e nós esperamos, dentro de um mês, 15 dias, 1 mês ou 2, iniciar essa obra, o primeiro trecho dela, da 262 até a Estrada da Garça. Ok. A Anastácia participando com a gente aqui, Anastácia Cunha, né? Competente Anastácia, um abraço a você, viu, minha amiga? Ela está falando aí com relação às casas, as várias casas lá do Dona Branca, a gerente de habitação, né, que é ela, a Anastácia, já oficializou a Caixa Econômica Federal sobre o assunto e está aguardando a resposta. Então, a resposta da própria Anastácia. Né? Isso, exatamente. Nossa competente, dedicada, gerente de habitação, que sabe tudo sobre habitação em Bom Despacho. Ela não deixa passar nada, viu, JB? Uma pessoa extremamente... Sempre atenta, né? Sempre atenta, muito consciente das suas obrigações e também muito devotada à população de Bom Despacho. Ela sempre está disposta a ajudar quem precisa. Também a pergunta do ouvinte sobre o asfaltamento do Babilônia. Asfalto do Babilônia tem previsão? O asfalto do Babilônia, nesse momento, não tem como eu dar uma data de previsão. Tenho previsão para fazer, sim, as suas que estão faltando. Mas eu não tenho, nesse momento, como dar uma data de início. Uma data para isso certa, né? O João de Melo Franco pede para fornecer uma mangueira lá para o funcionário que cuida do jardim lá da Biquinha. Ele está tentando lá, como é que é? Usando um copo para aguar as plantas. Ô, João, esse assunto nos preocupa bastante, mas eu acho estranho falar que está usando um copo, né? Podia ser pelo menos uma lata, um regador, né? Regadorzinho também. Né? Então, assim, é esquisito falar que está usando um copo. Isso aí está parecendo aquele negócio do beija-flor que carrega água no dedal, né? Será que é isso mesmo? Um copo que ele está usando? Podia pelo menos conseguir uma lata dessa de 20 litros para resolver o problema. Mas, ô João, o que acontece ali é o seguinte, nós temos algum cuidado na liberação de mangueira, porque essas contas que existiam por aí, elas davam grande prejuízo para a prefeitura, porque nós colocamos a mangueira e as pessoas começam a brincar com a mangueira, agoam isso aqui, agoam isso ali, deixa a mangueira aberta, joga para jogar água dos outros. Então nós temos bastante cuidado com a questão da mangueira. Mas eu vou mandar dar uma olhada lá, e se a solução for realmente usar a mangueira, então nós vamos usar a mangueira, mas eu não sei se é o caso. Em todo caso, a pessoa pode usar uma lata, um regador, né, que economiza bastante água e que ajuda a resolver o problema. Tem recurso para isso, né? Com certeza. 2 horas e mais 34 minutos também. Também tem algumas perguntas aqui, prefeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, deixa eu passar para cá. José Walter, do bairro São Vicente. Por que a prefeitura está com tantos pontos facultativos, sempre emenda feriados, a população de Bom Despacho e outras cidades perdem a caminhada quando precisam do serviço da prefeitura e chegam lá e está tudo fechado? Pergunta o José Walter. Como é que é o nome? José Walter, bairro São Vicente. José Walter, você tem razão parcial, né? Para te falar a verdade, Bom Despacho é uma cidade onde eu geralmente não concedo ponto facultativo. Eu quase sempre sou contra ponto facultativo. Os servidores brigam muito comigo, exigem muito ponto facultativo e eu não abro mão.
esse ano, se não me engano, se eu me lembro bem, teve um ponto facultativo, que era uma sexta-feira que ficou enforcada e tal, nós achamos por bem conceder o ponto facultativo. Mas, normalmente, a regra na prefeitura é não ter ponto facultativo. Inclusive, agora, nós vamos ter aí feriados na sexta-feira, na quinta-feira, não tem ponto facultativo. Te dou toda a razão, eu acho que ponto facultativo é uma coisa para usar de raro em raro. Agora, nós temos que lembrar também que, muitas vezes, os nossos servidores trabalham sábado e domingo sem ganhar hora extra. Então, esses servidores, às vezes, são compensados com dia de serviço. Por exemplo, nós fizemos aí um grande mutirão no final de semana desse aí, ali na Praça Legal, na Praça da Estação, na feira, né? Para distribuir identidade, distribuir título de eleitor, distribuir livro. Fizemos lá uma grande confraternização, atendendo a população de Bom Despachense. Fizemos teste de glicose para ver se a pessoa é hiperglicêmica ou hipoglicêmica, ou seja, se tem diabetes ou pré-diabético. Fizemos medida de pressão para saber se a pessoa não tem hipertensão. Enfim, fizemos uma grande quantidade de serviços, nós e nossos apoiadores, que são vários, como o Correio, Cicobi, que é Despo, Cicobi, que é de bom, e todos aí que apareceram lá, Bicho Amigo. Então, às vezes, esses servidores trabalham sábado e domingo várias vezes e de vez em quando tiram um dia para compensar. Então, eu te dou razão que ponto facultativo é uma coisa que a gente não deve abusar, mas peço que você preste atenção que, às vezes, o ponto facultativo está cobrindo um serviço que o servidor prestou à população em condições excepcionais. E nós temos em Bom Despacho muitos servidores que prestam serviço em condições excepcionais ao cidadão bondespachense. Ok, 2 horas e mais 37 minutos, estamos ao vivo aqui, então, com o prefeito Fernando Cabral. Tem uma pergunta também aqui, alguém me pediu para que eu fizesse essa pergunta, sobre licitação para os taxistas aí, né? Parece que ele perguntou se vai haver concessão como está havendo em Belo Horizonte, eu não falo, se não me engano, em algumas cidades aí, né? Certo. JB, desde a Constituição de 1988, que a Prefeitura tem que fazer algum tipo de licitação, né, para fazer o credenciamento dos taxistas. Para nós aqui, isso não era um assunto prioritário. Nós temos coisas mais importantes para resolver, como algumas questões de saúde, algumas questões de educação. Então, nós temos dedicado nosso tempo, nosso esforço, nossa energia, nosso dinheiro, nossos recursos humanos, para resolver prioritariamente essas outras questões. Mas é certo que nós temos que fazer, mais dia, menos dias, temos que fazer essa licitação para os táxis, vamos fazer. Em 2013, eu mandei para a Câmara um projeto de lei que regulamentasse, ou seja, que dissesse as regras, né, porque o prefeito não pode inventar as regras sem ter uma lei. Mandei para a Câmara, a legislatura passada, os vereadores não votaram essa lei. Esse ano já mandei de novo a lei para a Câmara, está lá, os vereadores receberam agora recentemente, nós devemos dar um prazo razoável para eles discutir essa lei, porque é uma lei complexa, ela mexe com o direito de muita gente, ela mexe muito com a cidade. Então, eu acho que é razoável que os vereadores tenham tranquilidade, tenham tempo para examinar essa lei com vagar, com propriedade, às vezes até, quem sabe, discutir com os taxistas atuais, mas é certo que mais dia, menos dia, nós teremos que fazer essa licitação. As regras nós ainda não temos, mas nós marcamos já uma audiência pública para conversar com os taxistas. Depois disso, nós vamos começar a elaborar as regras, com base também na lei que está na Câmara, e aí vamos fazer a licitação. Ok, e também uma outra pergunta também relacionada com a questão da greve dos professores. Professores tiveram os seus pontos cortados aí, né? Sim. Alguns vezes ficaram chateados com a coisa, alguém queixava, mas procede essa regulação, porque essa greve não é municipal, né? Na verdade. JB, eu nem sei que greve é essa, né? No município não teve greve. Eu acho até que com muita razão, porque aqui os salários estão em dia, né? Nós pagamos, inclusive os salários das professoras já saiu hoje, né? Aliás, das professoras e todos os servidores. Nós sempre pagamos o piso, sempre demos um aumento no dia 1º de janeiro de cada ano, né? Pagamos, quando não saiu no primeiro mês, nós pagamos retroativamente. Nós fizemos um grande investimento aqui em Bom Despacho, na educação, fizemos reforma nas escolas, ampliação das escolas, compramos muito material para as escolas, compramos muito material para os professores. Enfim, embora sempre haja mais o que fazer, sempre falte fazer mais alguma coisa, o certo é que a educação em Bom Despacho tem recebido nossa atenção, nosso investimento. Nós estamos investindo 27% na educação,
estamos agora aí, as próprias professoras estão finalizando um novo plano de carreira, de salário do magistério. Enfim, essa é a situação que está em Bom Despacho, muito diferente do resto do Brasil, muito diferente dos professores do Estado. Mas realmente teve uma época aí, um dia desse aí, uma semana dessa, que algumas professoras mataram a aula. Né? Mataram a aula. Não tem greve. Eu, pelo menos, nunca soube que tivesse greve em Bom Despacho, das professoras municipais. Né? Do Estado até sei que tem. E com razão, porque o Estado não está recebendo com atraso, está recebendo parcelado, né? Mas não em Bom Despacho. Então, para nós, o que teve foi o seguinte: algumas professoras, eu não sei te dizer quantas, mas não foram muitas, mataram a aula, deixaram de dar aula naquele dia. Então, eu já ouvi dizer, ontem alguém me disse que essas professoras, estão preparando um protesto amanhã no desfile. É um direito de qualquer cidadão e cidadã manifestar, tá certo? Nós vivemos na democracia, nós lutamos para isso, e qualquer um pode se manifestar da forma que quiser, desde que, claro, respeitando os direitos dos outros, respeitando as leis. Mas nós achamos que foi merecido o corte, foi necessário, porque qualquer trabalhador, JB, qualquer trabalhador, né, do Brasil, se matar um dia de serviço, perde o seu dia de serviço e o final de semana, o descanso remunerado. A professora não é diferente, a professora, ela é uma servidora pública municipal. É claro que é uma das profissões mais relevantes do município, das mais importantes. E por isso mesmo eu entendo que professora, se não tiver um motivo muito forte, muito relevante, não deve jamais deixar de dar aula. Porque nós estamos falando aqui de mais de 4.000 alunos que dependem da professora. Quando ela não vai dar aula, como aconteceu nesse dia, não foi dar aula, o pai fica prejudicado, a mãe fica prejudicada, o aluno fica prejudicado. Essa aula tem que ser reposta, ela acaba não sendo reposta, porque chega no final do ano ou chega no meio do ano, não tem tempo para fazer a reposição. Então, realmente, as professoras que não trabalharam em determinado dia, como manda a lei, não sou eu que determina, é a lei que manda, elas tiveram um ponto cortado. Certíssimo, dentro da lei, eu não posso cumprir a lei, assim como elas não podem, eu também não posso. E a lei diz, se não trabalhar, corta-se o ponto e perde-se o final de semana. Agora, se essas professoras, são poucas, viu, JB? Eu já conversei com várias aí, a maioria não está disposta a fazer isso, não. Mas algumas parecem realmente dispostas a fazer um protesto, um desfile. O desfile é democrático, é uma festa, é uma comemoração para a população do Bom Despacho, e se elas quiserem protestar, terão todo o direito de protestar sem nenhum problema, não serão incomodadas por isso, e a população fica sabendo que o protesto delas é porque não receberam um dia que não deram aula. Me parece uma coisa bem justa, né? Mataram a aula, não receberam aquele dia de trabalho. E falar em greve aí, JB, não é uma coisa correta. Greve não é assim, a pessoa mata a aula e depois fala que é greve, não. A greve ela tem um processo, geralmente tem a participação do sindicato, tem um comunicado, abre-se uma negociação com o patrão. Não existiu nada disso. Eu acho que não é próprio falar de greve, não sei não. E por falar nos 105 anos de aniversário da cidade, aqui agora é mais uma sugestão que a gente vai fazer, prefeito, é que entrevistei hoje de manhã o professor Tadeu Araújo sobre, nas vésperas do aniversário da cidade, e ele, historiando um pouco na cidade, ele diz que até hoje são ensinadas lendas nas escolas ainda, algumas lendas, né, dos 3 portugueses tal, que vieram para o Brasil. Ele disse que é uma pura lenda, que agora já está comprovado. Ele, o professor Orlando Freitas, historiador, né, já comprovaram que tem muita lenda sendo ensinada. Então, uma sugestão, na verdade, que ele até fez aqui, convidou, né, a educação a mudar um pouco, a pesquisar e trazer dados mais concretos aí para a cidade, as origens da nossa cidade. Ele citou lá uns 4 ou 5 nomes de pessoas que não são, diz ele, não tem nenhum nome de rua homenageando essas pessoas, que foram os verdadeiros fundadores da cidade. É mais uma sugestão também que a gente faz, aproveitando a dica dele também, né, de manhã. Claro, JB, é uma sugestão muito boa. O professor Tadeu é sempre interessado nos assuntos de cultura de Bom Despacho, né? É um repositório vivo, é a memória viva de Bom Despacho, é o professor Tadeu, e sempre respeitável as opiniões dele. Mas eu gostaria de acrescentar aqui o seguinte: praticamente todas as cidades importantes do mundo, elas têm um pouco de história, um pouco de lenda, né? Então, por exemplo, Roma, a eterna Roma, a cidade da luz. Roma foi criada, segundo a lenda, né, por Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba, tá certo? Então, assim, ninguém quer destruir essa lenda, né? Até em Roma, inclusive, tem lá a loba com os 2 gêmeos mamando na loba. Em Brasília tem essa réplica, tem uma cópia dessa estátua da loba, né? Então faz parte da história de Roma a lenda da sua fundação.
Da mesma forma, eu entendo que Bom Despacho realmente tem algumas lendas, mas isso faz parte, porque naquela época, antigamente, a história ia passando de boca para ouvido, de boca para ouvido. Então, ela vai se modificando, ela vai se alterando, e surgem alguns heróis, alguns bandidos, alguns heróis, alguns capitães, que nem sempre correspondem à realidade. Então, eu entendo a sugestão do professor Tadeu, acho que é extremamente relevante levantar a história verdadeira, né? Onde tiver documentação, né? Infelizmente, todo mundo sabe, houve um incêndio em Pitangui, onde grande parte da documentação de Bom Despacho estava, e grande parte dela foi queimada, foi perdida. A gente não consegue recuperar mais a história verdadeira de Bom Despacho completa. Nós conseguimos pegar alguma coisa aqui na igreja, alguma coisa em Luz, alguma coisa que sobrou em Pitangui, alguma coisa no Arquivo Mineiro, enfim, vai se construindo alguma coisa. Mas existem muitos buracos. E esses buracos, essas falhas de conhecimento, é natural que elas sejam completadas com lenda. Então, eu acataria a sugestão do professor Tadeu, no sentido assim, não para destruir as lendas. As lendas são importantes, elas fazem parte da imaginação, do imaginário popular, né? Lendas e mitos, né? Lendas e mitos, mas aquilo que faz parte, né, que nós sabemos com certeza o que foi, sim, é claro que os livros de história têm que refletir isso, e os nossos alunos têm que aprender isso também, né, sem a pretensão de destruir as lendas. Devemos lembrar que, por exemplo, a história de Araribóia, no Rio de Janeiro, né, que tem muita lenda, a história do Anhanguera, em Goiás, né, que também está revestido de lenda, ninguém sabe se efetivamente aconteceu da forma que foi contado. Enfim, essas lendas, elas fazem parte do nosso imaginário, fazem parte da história da humanidade, é importante conservá-las, sem prejuízo da gente conhecer a história real e estabelecer. E se tivermos que homenagear essas pessoas que viveram realmente de carne e osso, que nós possamos fazê-lo adequadamente. Sem dúvida, o professor Tadeu tem razão nisso aí também. Ok, são 2 horas e 47 minutos. Vamos aí com mais uma pergunta aqui. O Feio Pedreiro, deve ser só o apelido, né? O Feio Pedreiro, lá do bairro JK, parabenizando a você aí pelo trabalho, prefeito. E ele faz uma pergunta aqui: qual a situação do bairro Palmeiras? Será asfaltado? Ele está dizendo que, segundo o Ricardo, do bairro Palmeiras, o corredor empresarial seria uma rota de fuga para bandidos. Seria? Olha, é o contrário, né? Acho que não tem chance nenhuma do corredor empresarial ser uma rota de fuga para bandido, porque ele passa fora de Bom Despacho. Ao contrário, hoje nós temos a MG dentro da cidade, então é muito fácil a pessoa vir pela MG, trafegando pela MG, observar a cidade e de madrugada ou de dia mesmo fazer os seus assaltos e seguir pela MG 164. Agora, quem vai passar pelo corredor, vem, por exemplo, do Triângulo, e entra no corredor, passa longe de Bom Despacho, vai sair lá perto do engenho. Então, nesse particular aí, o Feio, eu acho que é exatamente o contrário. Quem falou isso aí não pensou nessa questão de rota de fuga. Agora, questão de rota de fuga, independente do corredor, nós temos que pensar isso de forma diferente, né? Se a gente for pensar que isso vai causar aquilo, nós paralisamos a cidade. Quer dizer, eu vou encher a estrada de porteira, vou colocar buraco para a pessoa não andar depressa, eu vou começar a piorar a cidade porque ela pode ser assaltada. Bom, isso não faz sentido. Nós temos que usar outros instrumentos. Por exemplo, nós temos que trabalhar mais em parceria com a Polícia Civil, mais em parceria com a Polícia Militar, colaborar mais, fazer a nossa parte, ajudar a estabelecer mais segurança, né? Procedimentos nossos de segurança, câmaras de segurança, ficar mais atento na vizinhança, reunir com a vizinhança para se proteger, porque nós vivemos em tempos difíceis mesmo. Bom Despacho é até uma cidade privilegiada, porque nós temos uma polícia militar muito eficiente, uma polícia civil muito atuante, né? Capaz de deslindar crimes aí muito rapidamente, mas os tempos são difíceis. Então, não vamos pensar que o progresso aumenta a bandidagem. Pelo contrário, o progresso diminui a bandidagem, a educação diminui a bandidagem. Agora, sempre pode, quando você melhora a cidade, você melhora o fluxo do trânsito, sempre pode facilitar para um bandido escapar. Mas também, lembre-se disso, também facilita para a polícia correr atrás mais facilmente, né? Então, aí há um perde e ganha, né? Mas o corredor, eu te garanto que não tem lógica e essa visão de que ele é corredor de fuga para a bandidagem. Não, isso não entra na minha cabeça de forma alguma. Cleonice, participando bem pelo Zap aqui,
Final da Avenida das Palmeiras, próximo ao Dona Branca, não tem energia e está com muito mato. Está muito perigoso. Cleonice relatou aqui, está relatando. Certo. Né? Cleonice, nós temos capinado a cidade, mas nós reconhecemos que está devagar, viu? Está bem abaixo da velocidade que nós precisávamos. Nós fizemos um experimento de uma capina elétrica aqui há algum tempo. Semana que vem eu tenho um encontro com a empresa e outros prefeitos aqui em Luz, nós já marcamos lá, para tentar ver se a gente acha solução de uma capina mais rápida. E quando esse ano está um ano melhor de chuva, né? O ano que é bom de chuva, ele piora mais a situação do mato, porque o mato cresce mais rápido, a gente capina, ele cresce de novo. Mas você tem razão, nós estamos de olho nisso aí e vamos tentar encontrar uma solução aí o mais rapidamente possível. As pessoas que foram contratados aí também, presos, né, que foram contratados também, estão fazendo trabalho? Estão fazendo trabalho, já também. Infelizmente, não chegou o número que nós esperávamos, né? O combinado que seria em torno de 25 presos, na verdade até agora vieram 7 ou 8, e desses 7 ou 8, infelizmente, a metade quase teve que voltar para a cadeia porque não se comportou bem, né? É condição que o preso que vem para a rua para trabalhar conosco, ele tem que ter um comportamento exemplar, ele não pode fazer nada de errado. Se fizer qualquer coisa de errado, ele volta para a cadeia. Então, já voltaram alguns para a cadeia, mas essa semana mesmo o juiz já liberou mais 3 e eles estão trabalhando normalmente na rua. Mas esse número ainda não é suficiente para a gente manter toda a cidade limpa, JB. Ok, então já estamos bem avançado o horário, né? São 2 horas e 50 minutos, prefeito. Algo mais gostaria de repassar ao ouvinte aí? Ô, JB, tem sim. Essa é uma oportunidade que eu não posso perder. O ouvinte da Rádio Difusora, vocês aqui da Rádio Difusora, acho que vocês têm que nos ajudar a valorizar o trabalho de um grupo de voluntários. Eles até se chamam apenas assim, grupo de voluntários. Não tem nenhum nome espetacular, são pessoas simples, muito dedicadas. E elas têm feito uma revolução em Bom Despacho, que é o plantio de árvores. Elas se reúnem aí num domingo de manhã e plantam árvores em ruas, em praças, né? Ali no Jaraguá já plantaram na rotatória, ali na Praça Irmã Maria, esse final de semana plantaram, lá no JK, na Praça Sara Kubitschek, já plantaram, fizeram uns balanços lá também, ali no Santa Lúcia 2, plantaram também naquela rotatória, aquela praça enorme que tem lá, fizeram um balanço lá para as crianças. E essa turma, JB, eu não vou nem dar o nome de ninguém dessa turma aqui, porque são mais de 500, e se eu falasse o nome de um ou de outro, eu seria injusto com os demais. Essa turma fantástica, em pouco tempo, vai replantar Bom Despacho inteiro. Sim, outra praça ali, feita por outros grupos também, mas que faz parte desse grupo de voluntários, ali em frente à Câmara, perto da Cibom, em frente ao batalhão ali, uma praça maravilhosa, não sei se você passou lá, já viu como é que ficou maravilhosa? Já observei. Pois é, aquilo também é um trabalho voluntário. Ali no Fidelis, na rotatória do Fidelis, apesar de que já tentaram destruir lá, porque sempre tem vândalo, né, para atrapalhar, já tentaram destruir lá 2 ou 3 vezes, foram lá e replantaram, também está ficando maravilhosa. Plantaram bastante árvore na Avenida Doutor Roberto, na parte de cima. Agora o Rotary vai plantar na parte de baixo lá, umas árvores muito bonitas. Então essa turma de voluntários precisa do nosso apoio, viu, JB? Um deles é o Robson Modesto, né? Isso, exatamente. Voluntário, né? Um deles é o Robson. Um grande voluntário. Eu estou evitando falar nome porque senão eu falar um, eu falar outro. São muitas pessoas, são mais de 500, JB, que tem no grupo, tá certo? São mais de 500. Então, de parabéns, estão fazendo um trabalho maravilhoso. E outra coisa, JB, a comunidade local lá, o pessoal entra para ajudar e depois eles ajudam a aguar e vigiar para ninguém quebrar, tá certo? E isso eu quero mandar um grande abraço aqui para todos os moradores de Bom Despacho que estão perto dessas praças aí, pelo apoio fantástico. Não se arrependerão. Daqui a um ano e meio, nós já teremos sombra, teremos árvores maravilhosas, teremos muitas flores. Então, grande abraço aí para os voluntários que andam embelezando Bom Despacho, plantando árvores para todo lado, JB. Queria também, JB, reforçar. Bom Despacho faz 105 anos, né? Para nós, para mim e para você, 105 anos é muito tempo, né? 105 Nós já estaríamos bem velhinhos, né? Com 105 anos. E eu muito mais do que você, né? Porque eu sou mais velho que você, né? O contrário. Mas para uma cidade, JB, para uma cidade, 105 anos não é nada. 105 anos é infância, tá certo? Quando você olha Roma, quando você olha as cidades do Egito, Tebas, quando você olha Atenas, quando você olha Paris, são cidades que têm 2.000 anos, 3.000 anos, 6.000 anos, 8.000 anos, né? Essas são cidades realmente antigas. Bom Despacho é jovem, é uma cidade de 105 anos, progrediu muito, melhorou muito,
e ter um futuro brilhante pela frente, né? Com a colaboração de todos, nós temos aqui um povo ordeiro, um povo trabalhador, nós temos empresários aqui que investem na geração de emprego, investem na geração de riqueza, nós temos servidores públicos que estão ficando cada vez melhor, no sentido de estarem preocupados com a nossa cidade, com o cidadão, prestar um bom serviço para o cidadão. Então, na cidade, temos uma polícia militar que tem feito um trabalho excelente, a Polícia Civil, embora muito desfalcada, faltando muita gente, nós precisávamos pelo menos mais uns 10 delegados aqui, está fazendo também um trabalho permanente, né, especialmente nesses crimes mais violentos. Então, nós temos muito para comemorar nesses 105 anos. Eu espero, amanhã, todo mundo lá nesse desfile, né, vamos aplaudir bom despacho, vamos aplaudir uns aos outros, vamos ser solidários, vamos ser reconhecidos por tudo que o povo de Bom Despacho tem feito pela nossa cidade e por tudo que nossa cidade nos tem dado ao longo das nossas vidas. E que assim seja, cada vez mais, o povo colaborando com a sua cidade e a cidade retornando para o povo em conforto, em alegria, em amizade, em boa vizinhança. E, para não esquecermos, JB, a partir de 7 horas da manhã do dia 7 de junho, SAMU 192. No mais, JB, encontro vocês todos amanhã no desfile de Bom Despacho, hasteamento da bandeira às 8 horas na Praça da Matriz, 8h30 começa o desfile maravilhoso, com todas as escolas de Bom Despacho, com muitas empresas, o grupo de voluntários vai estar lá, a cooperativa Reciclabom vai estar lá, precisamos incentivar a coleta seletiva em Bom Despacho. Vai lá, gente, vai lá, vamos aplaudir quem vai desfilar, vamos aplaudir a nossa cidade e vamos celebrar, vamos comemorar 105 anos de grandes realizações do nosso município. Um abraço a todos e até amanhã. Muito obrigado, JB. Ok, nós aqui agradecemos aqui então a presença do prefeito Fernando Cabral, nessa quarta-feira, 31 de maio de 2017. Um abraço a todos vocês.